em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luciano de Oliveira. Estou aqui ao lado do professor e advogado Paulo Bacelar para deixar você informada sobre os caminhos da aposentadoria, sobre os benefícios da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Mais uma vez aqui ao nosso lado, professor e advogado Paulo Bacelar, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estou aqui mais uma vez. Hoje, já concluído aí meu projeto, já conheço aí todas as cidades do Ceará, então quem mandar pergunta, eu vou saber de onde que tá mandando a pergunta. Agora essa pergunta, o local é muito fácil. O nosso ouvinte Francisco José Cláudio da Silva é pescador de Aracati e quer saber, professor Paulo Bacelar, o que deve fazer para receber o seguro defeso que ainda não saiu em 2025. Ele já fez todo o processo, já foi à colônia de pescadores, já foi ao INSS, à Caixa Econômica Federal, mas ainda nada. Essa pergunta chegou na sexta-feira da semana passada. Em 8 dias, eu espero que já tenha sido resolvida essa situação do nosso ouvinte Francisco José. Mas se não foi, qual é o caminho para a solução desse problema, professor? O seguro de defeso, ele é como se fosse um benefício, né? Ele vai ficar em análise também pelo INSS, podendo ajuizar uma ação para poder agilizar através de um mandado de segurança, também da mesma forma que é um benefício que está para ser concedido de aposentadoria ou similar. Recado dado para você, Francisco José, em Aracati, que nos acompanha pela FM Canoa 96.9. Lidiana Castro, em Russas. Trabalhei 8 anos em uma empresa e voltei a trabalhar 5 anos depois. E permaneci trabalhando por 5 anos. Tenho 48 anos de idade. Quando completar 55 anos de idade, posso me aposentar como agricultora ou não tem como, professor Paulo Bacelar? Pelo perfil aqui, sempre trabalhadora urbana. Ela trabalhou numa empresa, né, durante 8 anos, depois trabalhou mais 5. Aí, Lidiana, você tem que 13 anos, né? Você tem que ter 15 anos de efetivo exercício de atividade rural, exclusivamente rural, para poder se aposentar aos 55 anos de idade. Adriana, no interior do Ceará, gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se quem é aposentado por invalidez pode fazer um documento e qual seria esse documento para que deixe essa aposentadoria para os filhos maiores de idade, como se fosse um testamento. Não tem como, Luciano. O filho maior de idade, se não for inválido, ele não tem direito a ficar com a aposentadoria do segurado, né? Neste caso aqui, ela se refere a uma pensão, né, professor Paulo Bacelar? Seria uma pensão por morte, né? Mas ela poderia deixar uma pensão por morte para os seus filhos menores de 21 anos de idade, que não forem emancipados, porque, Luciano, se o filho, mesmo antes de 21, emancipar, vai no cartório, emancipa, ele não tem direito de pensão. E se ele fizer se a pessoa tiver também um enteado ou tiver uma pessoa que ela tem uma guarda judicial, que seja menor de idade também, e ela pode deixar, é como se fosse um testamento mesmo, ela deixa escrito que quer deixar a pensão para aquela pessoa, porque aquela pessoa depende dela, mas ela precisa estar menor de idade e ser uma pessoa que esteja sob guarda, a menor sob guarda, que também dá direito, mas é esse caso que você tem que escrever que vai deixar uma pensão para a pessoa. Linha direta 085-99273-4353. Ângela Ferreira, em Russas. Sou professora, vou me aposentar com um salário mínimo? Gostaria de saber como é possível recorrer do aumento da aposentadoria, pois continuo trabalhando como professora contratada. Então é do regime geral de previdência social, né? A professora, ela se aposenta igual a qualquer outro segurado. A pessoa não se aposenta com um salário de professora. Ela vai ter direito à aposentadoria pela média de contribuições desde julho de 94. E aí vai fazer uma média. Dessa média vai aplicar 60%
para a pessoa que tem no mínimo 15 anos. E aumenta 2% a cada ano que passar de 15 anos, no caso a mulher, né? Então, se ela tiver 20 anos de contribuição, ela vai ter 70% dessa média de contribuições. Então, para ter direito a 100% da média, a mulher precisa contribuir durante 35 anos. Aí é professora ou não professora, não importa. Para ter 100% da média, a mulher precisa contribuir durante 35 anos. Elisângela, na Grande Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, quem trabalha na agricultura familiar pode ser considerado trabalhador autônomo? No meu Bolsa Família tem esse quesito. Eu e meu marido somos agricultores, sendo que é um trabalho por conta própria. Me tire essa dúvida, por favor. Olha, o agricultor, ele faz parte, né, de um rol de segurados. O segurado especial, que é aquele que trabalha sem vínculo empregatício, sem contratação de empregados, trabalha junto com seu marido, com seus filhos, com sua família, no regime de economia familiar, trabalhando e colhendo a produção rural e vivendo dessa produção rural, vendendo ou consumindo, não importa, mas trabalhando com a sua família. Aquele agricultor que recebe diária, Luziano, aquele agricultor que contrata trabalhadores para trabalhar com ele, chama-se de contribuinte individual. É o autônomo rural, né? Que a gente chama. Então, esse precisa contribuir com o INSS diretamente. Já aquele agricultor que trabalha com a mulher, com os filhos, em regime de economia familiar, ele não contribui diretamente. Ele já está contribuindo, vendendo a produção, colhendo, se alimentando, vivendo daquela atividade. E são provas que juntas garantirão à mulher, ao homem da agricultura essa aposentadoria no futuro. Sem essa necessidade de contribuir diretamente. Agora, se ele for autônomo, tiver empregados ou está recebendo diária para trabalhar, ele é o trabalhador rural autônomo. Para Luziano, esse se aposenta também com 60 anos de idade, o homem, e 55 anos de idade a mulher. Ele basta que ele comprove que ele trabalhou como autônomo rural. Se aposenta com a idade reduzida também. Mais uma dúvida agora de Ciciane Cordeiro, na região metropolitana de Fortaleza. Meu filho de 18 anos vai trabalhar de carteira assinada. Ele está no meu cadastro do Bolsa Família. Só tenho essa renda. Tenho que tirá-lo para não me prejudicar e acabar perdendo o benefício? Luziano, a gente sempre falou aqui para as pessoas trabalharem com a verdade. Se o filho dela mora com ela e vai trabalhar de carteira assinada? E vai trabalhar de carteira assinada e for ter que perder o Bolsa Família, ela vai ter que perder o Bolsa Família. A gente tem que, lamentavelmente, falar isso. Tem que trabalhar com a verdade. Se o filho está trabalhando e a renda aumentou e superou o limite do Bolsa Família, infelizmente o Bolsa Família não é uma aposentadoria. O Bolsa Família não é um benefício para sempre. Enquanto a família não tem renda. Qual é o limite da renda, professor Paulo Bacelar, para as pessoas continuarem recebendo o Bolsa Família? É meio salário mínimo. Ou seja, se tem a carteira assinada com o salário mínimo, já está excluído automaticamente desse benefício. Se forem só 2 pessoas ou 3 pessoas, sim. Pergunta que chega pelo nosso YouTube, Evaldo Lopes de Marituba. Já descobriu onde é Marituba, professor Paulo Bacelar? Já descobriu? É no Pará, professor Paulo Bacelar. Pará, estado do Pará. Eu ainda vou lá no Pará, que eu quero conhecer o Círio de Nazaré e quero ir de moto. Pois é, né? Lembre-se que o Brasil tem 5.560 municípios, né? Você tem que fazer uma programação. Se desejar conhecer todos esses municípios, levará pelo menos 20 anos. Como você é um jovem, vai fazer flexão, atividade física, pedalar e andar de moto para percorrer todos esses municípios. E aí a rádio aqui vai me patrocinar e eu vivo disso. Vamos lá, Alerta Geral patrocinando o professor Paulo Bacelar. O Evaldo pergunta o seguinte: sou microempresário desde 1991. Sempre que emito uma nota fiscal, sou taxado com 11% para o INSS. A pergunta é: essas contribuições me amparam para a aposentadoria? Tenho hoje 62 anos de idade. Não, Luziano, a nota fiscal, ela... não sei se microempresário, só se for um empresário individual, porque a nota fiscal ela é receita para a empresa e o empresário ele contribui com 11% do seu prolabore, então ele está confundindo, não é sobre a nota fiscal, é sobre o seu prolabore, porque se ele é empresário, ele vai ter, a nota fiscal vai gerar receita para ele, no final do mês ele vai receber um prolabore, que é o
o seu salário, né? E desse prolabore dele, ele desconta 11%, que esses 11% é informado pelo E-Social, pelo contador, que é o que ele vai levar para o CNIS, é o que vai transmitir para o CNIS esse vínculo dele. E neste caso do microempresário, da empresa descontar para o INSS, qual é o percentual, professor Paulo Bacelar, de recolhimento? A empresa, ela desconta, ela tem que pagar 20% sobre a folha de pagamento. Se for do Simples, também. Algumas atividades são excluídas da patronal, da contribuição patronal. Não paga os 20%, só paga 11%, que pode ser o caso dele. Mas no caso, professor Paulo Bacelar, tudo que você falou aí é benéfico pelo entendimento aqui. O Evaldo está contribuindo para si, no caso da aposentadoria, e esses 11%... Sim, se ele está pagando uma DAF de 11%, ou GPS de 11% sobre o seu prolabore, o contador, aí que está o caso. Se o contador não fizer a GFIP ou o E-Social informando o seu salário para o INSS, ela não vai para o INSS, é aquilo que a gente fala dos acertos, né? O contador, ele precisa fazer essa informação do E-Social para que a sua contribuição vá para o CNIS e isso conte para a sua aposentadoria. Se você tem dúvida nessa área, pode nos encaminhar a pergunta para o 085 99273 4353. Pois não, professor? Zanô, pegando na conversa que nós tivemos essa semana, no caso dele, ele pode, para saber se está indo ou não, ele pode entrar no meu INSS e baixar o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais para ver se aquela contribuição está indo para o CNIS. Boa sugestão. A Geisa em Capistrano também nos encaminha pergunta pelo YouTube. Meu marido recebe o BPC Loas, aí eu fiquei recebendo só R$300. Tenho vários problemas, entre eles eu estou esquecendo as coisas, tenho 51 anos de idade, demora para a pessoa saber se pode saber depois de dar entrada no pedido de aposentadoria. Eu acho que ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se demora para receber uma informação ou a resposta do INSS ao pedido de aposentadoria. Não sei se neste caso por invalidez. Demora em torno de 3 a 4 meses, mas eu não entendi o que ela disse que recebe só R$300, pode ser Bolsa Família, né? Pode ser de Bolsa Família. Professor Paulo Bacelar, no caso aqui é o BPC, que ela está... Não, o esposo marido já recebe o BPC. E ela tem 51 anos de idade, deve ter requerido a aposentadoria por invalidez e deve demorar aí de 3 a 4 meses. Almira, em Brasília, também nos encontrou no YouTube. Trabalho como vigilante desde maio de 1989. Coloquei na justiça em 2016 e antes de 89 tenho 3 anos comum. Hoje tenho 60 anos de idade. Gostaria de saber como dou entrada no meu pedido de aposentadoria. Já é possível dar entrada nesse pedido de aposentadoria? Olha, se ele tem 60 anos de idade e 25 anos de contribuição, ele pode já dar entrada na aposentadoria. Mais uma pergunta que chega também pelo YouTube, ô Marcos Furlan. Quais são as redes sociais do Ceará Agora pelas quais os ouvintes e internautas nos encontram? @Ceará Agora já pode enviar aí a sua pergunta. É o que faz a Cleidiane em Baturité. Minha mãe gostaria de saber se depois da aposentadoria ainda é obrigada a pagar o sindicato ou não. Somos ouvintes de segunda a sábado desse maravilhoso programa. Olha aí. Que maravilha, Cleidiane, você só não disse o nome da sua mãe, mas desde já o nosso abraço a todos vocês, a todas vocês que nos acompanham pela FM Maior em Baturité. Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar? Olha, não é obrigado a contribuir para o sindicato nem antes de aposentadoria, nem depois da aposentadoria. Você vai pagar o sindicato se estiver precisando dos serviços do sindicato, se ele estiver te orientando a plantar, a colher, a fazer a sua venda da produção. Se você estiver precisando dos serviços do sindicato, você pode contribuir para o sindicato. Se não quiser mais contribuir para o sindicato, basta entrar no meu INSS e pedir a exclusão da mensalidade associativa que está no portal do meu INSS, esse serviço. A Adriana nos mandou pergunta pelo YouTube, ela mora em Fortaleza e diz que tem ansiedade generalizada e episódio de depressão e toma muitos medicamentos e diante dessa situação quer saber se tem direito a algum benefício previdenciário. Sempre vai ter direito ao benefício dependendo do laudo médico. Se o laudo médico atestar que você está incapaz de trabalhar ou incapaz de exercer alguma atividade
laboral por um tempo ou permanente, aí você terá direito ao benefício, mas sempre com um laudo médico atestado. O nosso ouvinte Admilson Nascimento em Camusim diz: sou monocular permanente e irreversível. Tenho 63 anos de idade. Tenho direito ao BPC? Olha, Luciano, a visão monocular, ela é considerada uma deficiência, mas ela não é considerada uma deficiência absoluta, ela precisa de comprovação do impedimento de longo prazo. Então ele precisa passar por uma perícia médica para saber se tem direito ou não ao BPC. Mas pode sim ter direito, mas precisa passar por uma perícia médica. Anote aí os números e os dados da Aurilene em Tarrafas, professor Paulo Bacelar. Tenho 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. Sou auxiliar de serviços gerais. Quando posso pedir mini aposentadoria? 50 de idade? 53 anos de idade, 30 anos de contribuição. Não entra em regra de transição, professor Paulo Bacelar? Com essa atividade? Tá perto de entrar, daqui a 5 anos ela vai ter. Ou seja, a Aurilene vai se 53, aposentar 58. com 58 anos de idade. Que boa notícia, hein, professor? 35 ou 36, dependendo de quanto ela tinha em 2019. Ela tinha 25 anos de contribuição, mais ou menos isso. Então daqui a 6 anos ela se aposenta. Olha aí, a boa notícia. Você sabe onde é que fica a Olha que terra da legal Aurilene? Hã? Você sabe onde é que fica a terra da Aurilene? Tarrafas? Tarrafas? Claro que eu sei. Onde é, professor Paulo Bacelar? Tarrafas. Tarrafas. Ela é perto de Farias Brito. Poxa, sabe mesmo, viu? Não precisa nem entregar o mapa pro professor Paulo Subindo. Bacelar. Verdade, por ali mesmo. Ali também na região, o Tico está em Brejo Santo. Sofri acidente há 18 anos e não recorri a nenhum tipo de benefício, mas autentiquei no cartório o meu laudo, inclusive do legista do IML. Eu tenho direito ao auxílio acidente? Já fizemos essa pergunta aqui bem parecida. 18 anos depois, dá para recorrer para receber o auxílio acidente, professor Paulo Bacelar? Sim. Você É possível? tem direito a receber os últimos 5 anos, mas você pode pedir o benefício mesmo que ele tenha passado de 10 anos. Eliana em Trairi. Contribuí 7 anos de carteira assinada. Fui na cidade de Itapipoca, no INSS, e eles me falaram que tenho que contribuir até fazer os 15 anos. Fiz 60 anos de idade no mês passado e estou pagando. Como proceder? A informação parece Continua corretíssima, né, professor Paulo continua Bacelar? contribuindo com 11% do salário mínimo, código 1163 ou 1473, que é de facultativo. Completou os 15 anos, ela tem 62, né? Já tem 60, mas vai ter 62 quando completar os 15. Não. Não? Aí é que tá, Ela tem professor Paulo quantos Bacelar. hoje? Mas a Eliana recebeu uma informação corretíssima do INSS. Ela tem 7 anos de contribuição. Então, vai ter precisa 62. fechar mais 8 anos. Então já vai ter batendo 62, os 15. é isso que eu tô dizendo. Hoje ela tem 60 anos de idade. Então já vai ter 62 quando completar os 15. Não, professor Paulo Bacelar. Não. Ela tem 7 anos de contribuição. Então, rapaz. Precisa mais 8. Então, daqui Ela a tem 8 anos ela vai ter quanto? 68 anos. Então já vai ter mais de 62. Ah, sim. É porque você disse quando ela completar 62. Não, quando ela fechar os 15, ela já vai ter 62. Além dos 62. Além dos 62. Ou seja, a Eliana Continua em Trairi... contribuindo com o código 1473 se for facultativa ou o 1163 se for autônomo. Mais uma dúvida agora do Francisco em Boa Vista. Sabe onde é que fica Boa Vista? Está em Roraima? Capital de Roraima. É, quase que eu fui lá. Olha, a pergunta do Francisco é a seguinte. Tenho 66 anos de idade, 14 anos e 7 meses de contribuição. Recebo auxílio doença há 3 anos. Posso pedir minha aposentadoria? Quanto ele tem? 66. Por 14 idade, anos né? e 7 meses de contribuição. Fora o auxílio doença? Aí ele não diz, professor Paulo Bacelar. Tá, mas vamos dizer. Vamos calcular. Se ele tem 14 anos mais 3 anos de auxílio doença, Foi para 17. vai para 17. Só que ele precisa contribuir novamente para contar o auxílio doença, porque precisa intercalar. Quanto tempo? 1 mês. Então ele precisa pedir alta a pedido, tem que ter ou ele liga 135, pede alta a pedido. O INSS vai fazer uma perícia e dá alta e cessa o benefício dele. Aí ele contribui 1 mês, depois que cessar, aí vai contar o auxílio doença na aposentadoria dele. Aí ele se aposenta por idade. Aí me veio uma dúvida, professor Paulo Bacelar. Neste caso, com 14 anos e 7 meses de contribuição, faltam apenas 5 meses para fechar os 15 anos. Diante de toda essa burocracia que você relatou Mas ele não aí... pode contribuir se ele está doente, se ele está... Então, eis a pergunta que eu preciso fazer. Ele precisa cessar o auxílio doença, retomar o pagamento. Logo em seguida, Logo em seguida. ele pede a aposentadoria. Cessou em agosto.
Ele paga setembro e pede o benefício em outubro. Professor Paulo Bacelar, e quando ele chegar aos 15 anos de contribuição? Não, já vai ter 15. Porque 14 e pouco, mais os 3 do auxílio doença, tem 17. Ele tem que parar. Tem que parar e pagar depois de cessar o benefício. Porque intercalando o auxílio doença, ele conta para tempo de contribuição, conta para carência. Aí ele se aposenta por idade. Aí eu quero fazer outra pergunta, professor Paulo Bacelar. E quem vive tendo como principal renda o auxílio doença, precisa cessar o benefício para dar entrada na aposentadoria. É o jeito. Aí como fazer para sobreviver? Ele espera os 3, 4 meses que vai ser analisado, né? É o jeito. Aí recebe de forma retroativa, uma bolada só? Retroativo. Aí Olha esse aí. retroativo, eu já falei aqui em programas anteriores, ilegalmente vem descontando imposto de renda. Porque veio o retroativo, veio uma bolada, e aí passou do limite da isenção, e aí o INSS desconta o imposto de renda. Esse desconto do imposto de renda, muitas vezes o segurado deixa morrer, deixa para lá, e fica nos cofres públicos. E ele pode pedir a restituição desse imposto de renda, tanto na Receita Federal, através de uma ação administrativa, ou através de uma declaração do imposto de renda do ano seguinte, que declara o imposto de renda do ano anterior. E muita gente, Luciano, tem deixado dinheiro na mão do governo por conta desse desconto do imposto de renda. Professor Paulo Bacelar, espero que nós tenhamos ajudado o Francisco lá em Boa Vista, Roraima, nos acompanhando pelas redes sociais do Ceará, agora o Alerta Geral. E, Francisco, desde já eu agradeço a sua pergunta, porque a resposta do professor Paulo Bacelar foi tão esclarecedora que o conteúdo acaba sendo útil para outras pessoas. Leonardo em Morada Nova. Meu pai tem problema de labirintite, ele paga o INSS, ele pode ter direito para se aposentar? Se paga o INSS, tem sim. Sim, Agora a pergunta é se antecipa a aposentadoria, ou seja, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença. Depende muito do laudo médico, da situação dele fática, né? Se o laudo médico disser que ele não tem condição de trabalhar, dependendo da atividade, né, que ele tem, aí ele pode se aposentar por invalidez logo também. Fábio Ferreira em Itaitinga. Tenho 53 anos de idade, 32 anos de trabalho. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Ainda não, aí precisa ter os 65 de idade. Aí ele acrescenta outras informações. Tem um processo que está há 3 anos para análise. Posso colocar outro processo além do primeiro? Aí ele diz, observação, o primeiro é sobre o PPP, tá, referente a ruído desde 1992. Aí esse pedido, outro PPP na empresa me deram, aí tem um período que vou ganhar, mas a advogada não quer usar. E aí, professor Paulo Bacelar? Aí não posso analisar em relação, porque a gente está sendo orientado por um advogado, né? A gente não pode dar nossa opinião. Mas se ele já está com um benefício já requerido, eu acho que é melhor ele esperar. Fábio, eu gosto dessa prudência do professor Paulo Bacelar, porque até do ponto de vista ético, você interferir na ação que já é movida por outro advogado, de repente você recebe uma informação diferente e vai recorrer de acordo com essa nova informação diferente e acaba sendo prejudicado na relação com o seu advogado, com a sua advogada. Então, Acaba atrapalhando a estratégia do advogado. Então é importante você confiar no seu advogado, na sua advogada. Sebastião Cordeiro, São Paulo. São Paulo não é o sobrenome dele, não. É da cidade, é do interior de São Paulo e a pergunta chega pelo YouTube. Ele não disse qual é a cidade. Tenho 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Tenho laudo, coluna com CID, M45, 51, 47. Posso dar entrada no pedido de aposentadoria por invalidez? Olha, CID é um código de quê? De identificação da doença, professor Paulo Bacelar? É problema de coluna, se eu não me engano. É, coluna, exatamente. Olha, ele tem quantos anos? Ele tem 62 anos já de idade. tem 15, né? Olha, Sebastião, Sebastião, faltam 3 anos para se aposentar por idade, certo? 65. Não custa nada ele requerer a aposentadoria por invalidez, vai pedir primeiro o auxílio-doença, mas precisa ter o laudo médico. Todas as vezes que for pedir um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, precisa ter um laudo médico para dizer se a pessoa está incapaz permanentemente para o trabalho. Se ele tiver, ele pode fazer o requerimento e esperar se dá certo ou não. Mas daqui a 3 anos ele já vai fazer 65 e já pode se aposentar por idade. Linha direta do jornal Alerta Geral 085 992734353. Maria Isabel em Morrinhos, ali na região metropolitana de Sobral, nos acompanhando pela FM 91.3 Expresso Grande Sobral. Terra do advogado do nosso escritório.
Morrinhos. E qual é o símbolo fotografado por você em Morrinhos? É a prefeitura. Tem uma igreja muito bonita também, grande, amarela. Eu tenho 61 anos de idade, pago há 25 anos a contribuição, mas na zona rural, posso pedir o benefício ou a aposentadoria? Olha só, professor Paulo Bacelar. Se ele paga a contribuição e só isso, não tem direito à aposentadoria. Ou seja, Contribuição não é sindical. que não tenha direito à aposentadoria. Não dá direito automaticamente à aposentadoria. Ele pode até ter outras provas, pode ter só essa contribuição para o sindicato e ele vai para uma audiência judicial e o juiz pode, na entrevista, ver que ele é realmente trabalhador rural, mas não dá direito automático. Ireuda em Aquiraz, ouvinte da FM 104.3, diz o seguinte: somos 3 pessoas aqui em casa, gostaria de saber se quando meu marido se aposentar, eu ainda terei direito ao Bolsa Família? Não, a Bolsa Família não é um benefício para sempre. As pessoas têm que entender isso. É um benefício provisório até que a pessoa tenha renda. E tendo renda da aposentadoria, vai fazer o cálculo da renda familiar per capita e pode não dar direito ao Bolsa Família mais. Ricardo Abreu, em São Luís do Curu, tenho 64 anos de idade, 15 anos de contribuição. Já posso pedir a aposentadoria? Tá batendo na trave. Ainda não, tem que ter os 65 anos de idade. Se fizer esse ano ainda, chama a gente para tomar um café. E não adianta, professor Paulo Bacelar, dar entrada no pedido de Não aposentadoria adianta. antes da idade. Luciano, teve um caso que a pessoa tinha 2 meses para chegar aos 65. Ele deu entrada no INSS sozinho e o benefício foi negado, foi indeferido. Aí ele perdeu uns 8 meses, porque ele entrou com recurso, demorou uns 8 meses para julgar o recurso e julgou improcedente. Ele teve que pedir novamente depois já com 8 meses. Quer dizer, por causa que ele não esperou esses 2, né, ele perdeu 6 meses de salário. Nesse caso é a pressa que é perfeitamente Ou a ansiedade. inimiga da perfeição. Ansiedade, né, Luciano, também. Porque, ó, eu já vi gente dizer que servidores disseram para ele o seguinte: peça antes, porque demora para ser atendido, aí quando for atendido, o servidor muda a data. Só que nesse caso aí não foi. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta do Fábio Xavier, aparece aqui, Bom Sucesso. Eu estou deduzindo que é o bairro Bom Sucesso em Fortaleza e ele nos traz a seguinte situação. Tenho 43 anos de idade, posso pegar as provas que já trabalhei na roça e aí consigo me aposentar? 43 anos de idade não, né? O Fábio vai se aposentar aos 60 anos de idade se ele tiver 15 anos de atividade rural. 15 anos de atividade rural. Mas se ele tem contribuição na área urbana, como juntar esses 2 modelos de contribuição? Luciano, ele pode juntar um tempo rural com tempo urbano. A gente chama isso de aposentadoria híbrida. Mas aí ele pega a idade urbana, de 65 anos de idade, se juntar um tempo rural com o tempo urbano para fechar os 15 anos de contribuição. Mais uma dúvida agora do Aldísio Soares em Pentecoste. Olha só a responsabilidade que ele manda no colo do professor Paulo Bacelar. O senhor falou em um programa que o técnico de enfermagem tem o mesmo direito de aposentadoria do enfermeiro ao mesmo tempo. Então, eu tenho 57 anos de idade, 30 anos na área da enfermagem. Quando é que eu posso me aposentar? Você falou que seria reduzido o tempo, né, para aposentadoria, 65 para 60 anos. Isso é verdade, então? Eu posso pedir minha aposentadoria quando tenho 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Responde, eu tenho que pegar esse áudio aí para ver se eu falei 60 anos. Não, a assegurada enfermeira, a técnica de enfermagem, ela pode ser enquadrada na atividade especial também da enfermeira se ela fizer as mesmas atividades. Então ele tem que ter o PPP para analisar quais são as atividades que ela faz para poder enquadrar como especial. Uma aposentadoria especial, ela realmente é 60 anos de idade, mas se for todo especial, nisso ela está correta. Ela deve ter falado isso, Luciano. No caso, o Aldísio. O Aldísio. Homem. Falando sobre a idade. Aí você tem que mas aí, corrigir. como é especial, não tem diferença entre homem e mulher. É 25 anos de contribuição como especial e 60 anos de idade. Realmente ele está certo. Se ele tem 57 anos, ele vai se aposentar se for técnico de enfermagem. E esses 30 anos for reconhecido como especial, aí ele se aposenta com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Então ele já tem 30, né? Falta aí a idade de 60 anos. Mas tem que reconhecer esse tempo todo
como especial. Aí tem que ver o PPP, tem que analisar todas as situações. Carlos Paiva em Parabéns para ele, porque ele falou correto, né? Eu realmente falei 60 anos de idade e 25 de contribuição. E agradeço também ao Aldísio, porque acreditou, voltou. E a gente sempre aconselha, quando nós damos a resposta para os ouvintes, para as ouvintes, que tem outras dúvidas, reencaminha a pergunta para nós darmos um esclarecimento ainda mais amplo. Professor Paulo Bacelar, o Carlos Paiva em Calcaia diz o seguinte: doutor, se contribuir a vida toda, ou se contribuir a vida toda, 40 anos, pelo mínimo, não tem milagre, vai ter um RMI, é uma sigla, professor Paulo Bacelar? Renda mensal inicial. Renda mensal igual ao salário mínimo, Igual ao salário está mínimo. correto? Está correto. Você pagou 40 anos em cima do salário mínimo, é salário mínimo. 40 anos, né? 40 anos é 100% da média. A média vai ser salário mínimo, né? Olha aí, ó, Carlos, você, ouvinte, nos renova o vocabulário a cada dia, porque eu não lembrava dessa sigla Veja, pagar, RMI. olha como essas reformas não funcionam, Luciano. Pagar 40 anos no salário mínimo ou pagar 15 anos do salário mínimo é a mesma coisa. Olha como essas reformas não funcionam. 40 anos e Só 15 faz anos. diminuir a renda, a arrecadação. E é a daqui pessoa pra não pior, precisa né? pagar mais 40 anos. Porque se fosse antigamente, ele pagava 35 e se aposentava mesmo sem idade. Né? Então, incentivava ele a pagar 35 anos de contribuição. São 20 anos a mais. Professor Paulo Bacelar, mas como previdência é providência e prevenção, as pessoas precisam fazer essa prevenção, essa providência A logo gente na pensa em largada, investimento, né? Também é um investimento também. É o melhor investimento que tem. É um investimento seguro, né? Seguro. Porque te dá proteção na área, na hora da dor, né? De um acidente, de um problema de saúde e principalmente quando você chega a uma idade mais avançada. Graça Matos, quer dizer, o João Paulo está em Itapiúna e pergunta: queria saber se uma pessoa pode ter 2 empregos, um como professor e outro como porteiro, em municípios diferentes. Pode sim. Se for em regime próprio, a Constituição proíbe você ter 2 vínculos no regime próprio, a não ser que seja de saúde ou de educação. Se ele tem professor, né? Não poderia ser porteiro. Agora, ele pode ser porteiro no regime geral, que deve ser, né? Ele pode ser porteiro do regime geral e professor no regime próprio de um município. Pode sim. Aí não vai dar incompatibilidade de jornadas de trabalho? Não, professor porque às Paulo? vezes ele é professor à noite, né? Ou então é o contrário, professor durante o dia, porteiro à noite. Então, se houver compatibilidade de horário, não tem problema nenhum. Linha direta 085-99273-4353. A nossa ouvinte Graça Matos nos acompanha pela FM 106.5 na cidade do Crato, na região metropolitana do Cariri, mas ela é de Juazeiro do Norte e faz o seguinte relato: meu irmão infartou em outubro do ano passado. José Carlos de Matos, 60 anos, contribuiu 30 anos, está afastado do trabalho com auxílio-doença e ele não tem condições de trabalhar. Por que ele não se aposenta, professor Paulo Bacelar? Será que tem que colocar advogado? 60 anos de idade, 30 anos de contribuição e está afastado. No caso, auxílio-doença, deve né? ser alguma doença. Se foi realmente negado pela questão médica, aí precisa de um advogado, porque o melhor caminho é a justiça nesse momento. E fora dessas condições, 30 ele anos pode com 60. receber, esse auxílio-doença já é transformado em aposentadoria por invalidez automaticamente? Não, automaticamente não. Na perícia médica, juntando um laudo médico que está incapacitado para o trabalho, permanentemente, o médico perito ele pode analisar de acordo com esse atestado e já solicitar a aposentadoria por invalidez. Mas não é automático, o médico é que tem que fazer. Ramon Gutierrez, em Fortaleza. Professor, sofro com tendinite na mão há uns 4 anos, o que me impossibilita de fazer trabalhos manuais. Já me operei e tenho toda a documentação. Isso pode me garantir algum benefício social ou aposentadoria? Ele pode, se tiver um laudo médico atestando que ele está incapaz para trabalhar permanentemente. E a aposentadoria, professor Paulo Bacelar, somente se tiver contribuído para a Previdência Se Social. tiver contribuído com o INSS. Maria das Graças, em Pentecoste. Professor Paulo Bacelar, uma pessoa que contrai raiva a partir da mordida de um animal pode conseguir algum benefício? Pode, se ele tiver incapaz. Acho que essa pergunta é ineta aqui Ele para você. fica né? incapaz para o trabalho, né? Se ele tiver raiva, ele vai ser tratado, né? Vai ter que se afastar do convívio das pessoas.
Então, com certeza, dá direito ao benefício. Mas isso desde Se ele que os tiver laudos segurado da médicos Previdência. apontem, né? Sim, mas... Essa impossibilidade, né? É, de mas atividade. possivelmente até pela questão social, né? Mas ele tem que tem que ser segurado da Previdência Social. Sávio Souza, em Quixadá, tenho 54 anos de idade, 22 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Ô, matemática fácil, Quanto? professor Paulo Bacelar. Quanto? 54 anos de idade, 22 anos de contribuição. Dever de casa feito. 54 de idade? Sim, daqui a 11 anos ele se aposenta. Ah, sim. Ele quer saber quando irá se aposentar. Nesse caso, Leandro, é melhor ele fazer um planejamento para saber se vale a pena ele aumentar a sua contribuição para poder ter uma aposentadoria melhor. Mas independente desse planejamento, por exemplo, se ele continuar contribuindo aos 65 anos de idade, chega lá... Já tem o mínimo necessário para aposentadoria. Kleber Xavier, em Fortaleza. Professor, se eu ainda não tiver idade de me aposentar, mas o tempo de contribuição for o necessário, posso conseguir minha aposentadoria? Não. Se tiver idade... Olha só, professor Paulo Bacelar. Kleber, eu dei uma resposta aqui direta, mas quem vai explicar tecnicamente é o professor Paulo Bacelar. Ele diz, professor Paulo Bacelar, se eu ainda não tiver idade da aposentadoria, mas o tempo de contribuição for o necessário, posso conseguir minha aposentadoria? Porque, por Precisa exemplo, das só duas citar. coisas. Como é o Só nome dele? citar. Ele é o Kleber Xavier, Kleber. em Fortaleza. Kleber, precisa ter as duas coisas. Tanto a idade quanto o tempo de contribuição. A não ser que você entre com alguma regra de transição antes da reforma da Previdência, 35 anos de idade de contribuição, mais 64 anos de idade, 35 anos de contribuição, mais a pontuação de 102 pontos, né? Agora em 2025. Então aí seriam as condições para não precisar da idade. Mas no seu caso ainda precisa ter os 65 de idade. Gabriel Fonseca, em Maracanaú. Tenho 51 anos de idade e 13 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Aos 65 anos de idade, com certeza, contribuindo até os 15, pelo menos até os 15 anos de contribuição. Linha direta 085-99273-4353. A nossa ouvinte diária, Gorete Pereira, no distrito de Alencar, em Iguatu. Não, aqui é a Gorete Pereira, nosso ouvinte lá no distrito de Alencar, em Iguatu. Professor Paulo Bacelar, o que é teleperícia? Responde. Boa pergunta. A teleperícia foi uma forma que o governo teve de diminuir as filas do INSS na questão pericial, tanto que a pessoa pode fazer a perícia numa agência e o médico está em outro lugar, em outra cidade. Então ele pode aproveitar os médicos de outras cidades. Lembrando que a Associação Nacional de Médicos Peritos é contra a teleperícia, porque diz que não há qualidade na perícia que é feita, precisa ver a pessoa, mas a gente sabe que mesmo vendo, a gente já tem as reclamações, né, que não é analisado corretamente, mas é uma forma do segurado poder fazer essa perícia de forma online. Ele vai numa agência da Previdência e lá vai ter um médico na tela que vai fazer a perícia com ela. Eu esperei a sua resposta, professor Paulo Bacelar, porque nós fizemos uma entrevista longa com o presidente da Associação dos Peritos Médicos Federais, que é o Luiz Carlos Argolo, e ele condenou de forma taxativa a teleperícia e também o AtesteMed, porque a apresentação de documentos nem sempre é suficiente para um diagnóstico preciso e para a justificativa da concessão de um auxílio, de uma aposentadoria por invalidez e de um BPC. E como consequência, segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos Federais, o Brasil tem neste momento quase 3 milhões de pedidos de perícias, pedidos que estão represados porque quando conclui aquele período do auxílio concedido por meio do AtesteMed, todos terão que voltar para a perícia presencial. Observação que eu faço com base nessa entrevista que está disponível no nosso site cearagora.com.br. O Adriano Mendes em Russas. Tenho 55 anos de idade e 26 anos de contribuição. Devo contribuir até os 65 anos de idade para aumentar a minha aposentadoria? Planejamento previdenciário. Pode aumentar, como também não pode não surtir efeito nenhum. Precisa fazer o planejamento previdenciário. Lembrando, Luziano, que quem trabalha é obrigatória a contribuição. A gente fica dizendo aqui, pode contribuir até os 15 anos, depois fica pagando uma por ano. Isso é até um joguete, né? Mas na legislação, se você trabalha, se você tem remuneração, você é obrigado a contribuir. Então, tem que contribuir até
até parar de trabalhar. Mas é bom fazer um planejamento previdenciário porque você pode aumentar a sua contribuição. Adriano, e é importante o que a gente sempre fala aqui, né? E nesse seu caso, independente do valor da contribuição, o mais importante é manter o vínculo com o INSS, porque você tem o guarda-chuva de proteção dos outros benefícios, além da aposentadoria no futuro. A Rafaela Camargo está em Fortaleza e diz o seguinte: professor, minha filha tem autismo tipo 2 e obesidade tipo 1. Me falaram que ela pode ganhar um benefício pelos dois casos. É verdade? É um conjunto de coisas, né? Ela precisa provar um impedimento de longo prazo. Se a pessoa tem duas comorbidades, ela vai ser analisada no conjunto. Mas não gerando dois benefícios. Não, dois benefícios não. Maressa Pimentel, em Juazeiro do Norte. Professor, uma amiga tem 23 anos de idade e vai ser mãe. Ela está com dúvidas sobre o auxílio maternidade. Como ela pode conseguir? Tem alguma idade específica para conseguir o benefício? Olha só, professor. A partir dos 16 anos, ela é segurada, pode ser segurada facultativa, e aí, se tiver filha, a partir daí, ela pode ter direito ao benefício. E também tem outro detalhe que nós abordamos aqui na sexta-feira da semana passada, dedicando um bloco do Alerta Geral ao auxílio maternidade, com uma contribuição após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que está sendo cumprida pelo INSS, a mulher... Já está sendo cumprida pelo INSS, uma contribuição até a data do parto. Então tem que ser com 8 meses do parto, ela já contribuir, que já vale para manter a qualidade segurada na data do parto. Se ela for facultativa, ela tem que pagar pelo menos 6 meses antes do parto para poder manter a qualidade segurada dela. O Robson Gugel está em Aracati. Professor, há 2 anos sofri um acidente caindo de um cavalo e quebrei o braço. A partir daí perdi o movimento do braço, o que me deixa impossibilitado de exercer qualquer trabalho. Posso conseguir algum benefício? Ele é segurado, ele contribui como autônomo. Ele não diz, professor Paulo Bacelar. Se ele for segurado, contribui como autônomo, como contribuinte individual, ele tem isenção da carência, porque é acidente, ele tem direito ao auxílio-doença. Mas, professor Paulo Bacelar, ele precisa comprovar também este acidente, que o deixou com problemas no braço. Pelo atestado médico, o atendimento no hospital, né? Tudo isso vai servir como prova. Samara Castro, em Limoeiro do Norte. Professor Paulo Bacelar, doenças oculares como conjuntivite, glaucoma podem acarretar em algum benefício, proporcionar algum benefício previdenciário? Dependendo do laudo médico atestando a sua incapacidade. Raquel Alves, em Calcaia. Raquel Alves, pensei que era minha cunhada. Pois é, eu já ia falar aqui, olha, doutora Raquel Alves, odontóloga em Apuiarés. Em Calcaia, a Raquel Alves pergunta: o pagamento do BPC do meu filho veio atrasado 10 dias, no último 10 dias. Isso é normal de acontecer? Normal. O que tem Veja se o processo dele não está suspenso, porque o INSS está suspendendo muitos BPC para fazer a perícia médica. Isso é um absurdo, Luciano. O INSS suspende o benefício para ele fazer a perícia de revisão, podendo fazer a perícia de revisão sem precisar suspender o benefício. Aí se constatar alguma irregularidade depois da perícia... Aí a perícia demora não sei quanto tempo e a pessoa fica sem receber o benefício. Pessoas pobres que precisam do benefício estão com o benefício suspenso sem poder fazer nada. Aí é mais um dos absurdos do INSS, nessa burocracia, que o INSS precisa facilitar o caminho de quem tem direito a auxílios, à aposentadoria e ao BPC, e não atrapalhar e deixar as pessoas nessa situação difícil. Maicon Paulo, em Fortaleza, tenho 56 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Conta bem pertinho de fazer. 65 anos de idade, mais 5 de contribuição para fechar os 15. Mariana Soares, em Sobral. Professor Paulo Bacelar, sou monocular permanente irreversível. Posso conseguir algum benefício nessa condição? Se for contribuinte individual, ela pode ter um atestado médico e ver um auxílio-doença. Um BPC pode ser também, dependendo da renda familiar. Gabriele Feitosa, em Fortaleza. Tenho 44 anos de idade e 13 anos de contribuição. Neste tempo, fiquei 3 anos desempregada. Isso afeta, de alguma forma, meu tempo de contribuição e minha aposentadoria? Sim. Ela deixou de ser segurada da Previdência, ela precisa voltar a contribuir para poder manter a qualidade segurada. Mas dizer também, para tranquilizar a Gabriele Feitosa, que a situação dela é muito confortável. Ela tem 44 anos de idade e 13 anos de contribuição. Começa a contribuir agora, a partir de agora ela pode pagar como autônoma. Sempre fui empregada, não tem problema.
paga como autônomo, é sem burocracia, Luciano, é só fazer a guia de previdência no código 1163, pagando 11% do salário mínimo, ela se torna segurada da previdência. E aí, Gabriele, aos 62 anos de idade, seguindo esses passos aqui recomendados pelo professor Paulo Bacelar, você vai ter a sua aposentadoria garantida. O Jorge Castro em Fortaleza. Professor, tenho 55 anos de idade e passei 33 anos da minha vida como agricultor. Por conta dos agrotóxicos, acabei pegando uma infecção no pulmão, o que comprometeu 60% da minha respiração. Posso conseguir uma aposentadoria por invalidez a partir desse caso? Pode. Agora ele precisa ter um laudo médico atestando a incapacidade permanente para o trabalho. E outra coisa é que ele, desde a época que era agricultor, precisa comprovar a atividade a vinculação agricultor na com época. o INSS. Bruna Souza, em Iguatu. Tenho 42 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? É bom, né, professor Paulo Bacelar, essa educação Pouca idade, previdenciária, mas... Ela vai se aposentar com 60... É uma mulher, né? Ó, mulher, hoje 48 anos de idade. 62 anos de idade e continuar contribuindo para manter a qualidade segurada, fechar 15 anos de contribuição e continuar contribuindo. Pedro Paulo, em Fortaleza. Professor, minha mãe é costureira e no ano passado, por um problema na máquina, ela perdeu o dedo da mão. Ela pode conseguir um benefício? Ela é costureira, E perdeu um dedo está na mão. contribuindo com a Previdência, segurada da Previdência, possivelmente, tem direito a receber o auxílio-doença. Olha, Pedro Paulo, qualquer situação para garantir esse auxílio à proteção do INSS, é preciso que a sua mãe esteja, ou à época estivesse segurada da Previdência Social. Saulo Cardoso, em Banabuiú. O que chama mais atenção quando você passa por Banabuiú, professor Paulo? Ah, o açude de Banabuiú, Luciano. O açude lindo ali. E Um tem um dos restaurantezinho subindo ali, uma ladeirinha do lado direito ali, subindo. Dá pra tomar uma Coca-Cola bem gelada. Aí eu falei Coca-Cola, não sei se podia. Já fez a propaganda, tá feito, né? O Saulo Cardoso, professor. Pode ser um São Gerardo, melhor, que é cearense, né? Eu vou ser uma cachaça. Professor Paulo Bacelar, o Saulo Cardoso pergunta: tenho 58 anos de idade e 33 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 33 anos de contribuição, 58 anos de idade, 91 Olha, pontos. 33, né? Poxa, mas ele vai ter quantos anos antes de 2019? Menos 6? 33 menos 6? 27 anos. 27 para 30, é muito tempo, né? 27 para 35, 8 anos. Daqui a 8, ele tem que fechar 35 mais 8. Não vai conseguir, vai chegar aos 65. Vamos continuar aqui porque tem outras perguntas. Rubens Alves, em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, lesão de ICA que deixou traumas pode acarretar em algum benefício? Eu já perguntei o que é RMI, você disse que era renda mínima inicial. E o que é ICA, professor? Essa daí eu também não sei não, Zé. Não tem ideia do que seja, Não né? tem ideia, ICA. Ô Camila, então pergunta o que é ICA aí, Previdência Social. Enquanto isso, eu vou com É a alguma doença, né? Que pode ter uma incapacidade. Gente, qualquer incapacidade, qualquer doença que gere incapacidade para o trabalho tem direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Basta que o laudo médico ateste que ele está incapaz de exercer a sua atividade. Porque, Luciano, não é só a doença, é a atividade da pessoa. Qual é a atividade dela? Se ela é motorista, se ela precisa do punho, da mão, se ela trabalha sentado ou em pé. Tudo isso vai depender da perícia médica. Professor Paulo Bacelar, a Antônia Maciel, no Cariri, será que é prima da Camila Maciel? Eu fiz uma perícia e ficou um recurso. Queria saber o que é esse recurso, professor Paulo Bacelar. Deve ter ficado em análise, né, não? É. Porque o processo, quando você faz uma perícia, vai para uma análise para acerto pós-perícia. Caso seja indeferido, é você que tem que recorrer dessa decisão. Aqui a gente faz três coisas ao mesmo tempo, né, professor Paulo Bacelar? Enquanto você estava respondendo, eu já estava aqui perguntando o que é ICA, mas eu não encontrei aqui, né? Olha, a gente vai ficar devendo essa explicação aqui, porque tem outra pergunta que chega aqui do João Carlos em Quixadá. Tenho 39 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Vai se aposentar com 65 de idade, mas pode fazer um planejamento para saber qual a condição melhor para ele se aposentar no futuro. Como é bom, como é legal, como é confortante, professor Paulo Bacelar, a gente está dando orientação, respondendo as perguntas, porque o Jornal Alerta Geral, Caminhos da Aposentadoria, não é apenas o caminho para quem está já perto da aposentadoria, não, é para quem precisa fazer o planejamento ao longo do tempo para garantir a aposentadoria. Tem mais tempo, Marcos Furlan? Tem mais tempo. Então vamos responder a Fabiana em Umirim. Meu pai recebeu da devolução dos descontos do INSS, ele recebeu R$ 1.175. É só esse valor ou ele vai receber mais?
Aí tem que ver caso a caso, tem que ver quanto tempo teve o desconto, enfim. É uma coisa que precisa calcular. E ver o histórico, né, o Fabiano? De contribuições. Lara Silva em Canindé, professor Paulo Bacelar, minha mãe solicitou o ressarcimento do INSS, porém faz tempo que o pedido está em análise. O que isso significa? Ela vai receber? Bem parecida essa pergunta da Lara Silva com a da Fabiana. Ela pode procurar a agência dos Correios para fazer a solicitação de que não concordou com aquele empréstimo, né? E pedir orientações lá do que fazer caso demore. Agora sim, final do nosso bate-papo. Quero agradecer a você, ouvinte internauta, que nos acompanhou pelas 40 emissoras que retransmitem neste sábado o Jornal Alerta Geral. Agradecer ao professor Paulo Bacelar, que mais uma vez dedicou tempo nesta semana para orientar e dar esclarecimento a você, ouvinte internauta, na área da previdência social. Professor Paulo Bacelar, gaguejei, preciso de água, chegou a água. A você, um bom final de semana, um grande abraço. Grande abraço, Luzenor. E agora já conhecendo todas as 184 cidades do interior do Ceará. Agora veja, eu queria mandar um abraço hoje especial para Rosaldo, Luzenor. É um nosso amigo do INSS que sempre está ouvindo o nosso programa e ligou no último sábado, dizendo que estava ouvindo o programa comendo uma tapioca. Então, Rosaldo, me convide para comer essa tapioca. Então, um grande abraço para você que sempre ouve o programa e abraço a todos os outros ouvintes que mandam perguntas todo sábado. Rosaldo. Rosaldo, e ele está onde? Ele mora aqui em Fortaleza. Você e ele são egoístas, né? Porque você diz, me convide. Você deveria dizer assim, porque você não anda de moto. Convide a mim, a Camila Maciel e o Marcos. O único problema é que a Camila Maciel não gosta de tapioca. Você não anda de moto. Luzenor, você sabia que Rosaldo já foi motorista do Previmóvel? Você conhece o Previmóvel? Conheço, já ouviu falar? Já ouvi falar. Ele saía pela cidade do interior, como eu, de moto, mas de Previmóvel, aposentando as pessoas. Que legal, que bom. Então, a você, Rosaldo, o nosso grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a você, professor Paulo Bacelar. Até o próximo encontro aqui no Jornal Alerta Geral.